Um levantamento feito na região dos Cocais maranhenses e piauienses constatou que 99,9% dos agricultores familiares criam galinhas de forma precária, onde não existem instalações adequadas e nenhum tipo de manejo. A convivência das aves com outras espécies de animais e com pessoas em um mesmo ambiente e a total falta de higiene ajudam a espalhar doenças, resultando em uma elevada taxa de mortalidade. Os predadores selvagens e as variações de clima também causam perdas consideráveis. Assim, o produtor, em vez de lucro, tem prejuízo devido ao baixo desempenho reprodutivo e à alta mortalidade das crias, principalmente nas primeiras semanas. Partindo desse diagnóstico e do princípio de que se precisava aproveitar totalmente os produtos e subprodutos da produção agrícola e ainda superar a séria questão de perdas de safras na região, a Embrapa idealizou um sistema alternativo de criação de galinha caipira. O sistema consiste em um conjunto de técnicas de fácil assimilação pelo agricultor, em que são empregados procedimentos simples de organização da criação e o uso da mão de obra familiar ao longo de todo o ano, o que garante a fixação do homem no campo. Para nós é muito bom, porque hoje a gente está criando um produto de qualidade e que está sendo muito aceito pelo mercado hoje. E que muitas coisas que a gente tinha anteriormente que jogava fora, hoje está sendo utilizado para fazer a ração dos próprios animais. No caso da folha da mandioca, a raiz, a casca da mandioca e o milho também. Então, tudo isso que a gente jogava fora um ano atrás, hoje a gente está sendo utilizado para fazer a ração do animal, para produzir um animal de boa qualidade para o mercado. E sem contar que há um ano atrás vocês não tinham produtos nem para o consumo. Um ano atrás a gente não tinha nem para consumir, porque morria muito animal, a gente muitas das vezes jogava tudo o que tinha no terreiro fora, porque não tinha um controle de como evitar a doença que o animal tinha. Então hoje aqui com essa nova tecnologia a gente tem como evitar, a água é tratada, o bicho come, bebe e dorme num local adequado para eles. Então hoje a gente está, como você está vendo aí, a gente tem uns produtos de boa qualidade que o mercado hoje está maior do que o que a gente tem para oferecer. Mesmo representando um adicional considerável no custo total do investimento, é indispensável o uso de uma máquina forrageira e uma balança na implantação do sistema. A máquina forrageira transforma os produtos em farelos, o que facilita a digestão dos alimentos pelas aves. Os equipamentos podem ser adquiridos por meio de associações ou cooperativas, reduzindo assim o valor para cada associado. Em algumas comunidades da região do Itapecuru-Mirim, verbas do Pronaf já foram alocadas para financiamento dos projetos. O sistema consiste na implantação de uma unidade piloto que serve de modelo para as unidades periféricas. Na unidade modelo, são demonstrados periodicamente os procedimentos relativos aos manejos reprodutivos, sanitários e nutricionais. A linha de pesquisas de tecnologias apropriadas para a agricultura familiar, desenvolvidas pela Embrapa e financiadas pelo CNPq, tem uma peculiaridade que é muito importante, que é a sua expansão natural. A partir do momento que a Embrapa implanta um modelo em uma comunidade, esse sistema se expande de forma muito natural. E foi o que aconteceu aqui com o senhor Xavier. Senhor Xavier, conta para nós como foi essa sua experiência. Minha experiência é que quando eu olhei o modelo do Raimundo, eu gostei e procurei fazer. Até porque aqui a nossa comunidade, a mortalidade da ave era muito grande. A gente chegava a perder a 40 cabeças de galinha por dia. Entendeu? E com esse sistema, a gente viu que a mortalidade caiu. E vocês estão vendo um exemplo aqui. Dentro de 4 meses, está aqui o exemplo para todos verem. O aviário padrão é de 32 metros quadrados de área coberta e 1.860 metros de piquetes. As instalações são dispostas de acordo com a fase de criação das aves e devem ser feitas com os recursos naturais disponíveis na propriedade, como madeira redonda, estacas e palhas de coqueiro. Deve-se sempre levar em consideração o sentido dos ventos, a drenagem, a posição do sol e a facilidade de acesso à água. O objetivo é proteger as aves contra predadores, mantê-las em ambiente seco e higiênico e em contato com o alimento e com a água.
É importante ainda que os pintinhos tenham mais acesso ao sol e que os ninhos das matrizes chocadeiras não fiquem para o lado poente. Na área de cria, ficam até 97 pintinhos, desde o nascimento até os 30 dias. Essa divisão deve ter passagem para um reservado descoberto de mais ou menos 2 metros quadrados, onde os pintinhos ficam ao sol. Nessa fase, eles ainda não desenvolveram penas e precisam ser aquecidos pelo sol e por uma lâmpada elétrica de 60 watts, ligada o tempo todo a uma altura de 20 a 30 centímetros. No caso de não haver energia elétrica à disposição, eles podem ser suplementados com água açucarada. As calorias do açúcar ajudam os pintinhos a suportarem o frio. Na fase de recria, ficam de 60 a 92 pintinhos com idade de 31 a 60 dias, em piquetes de no mínimo 20 metros quadrados. A partir dessa fase, os comedouros em forma de calha devem ter proteção de arame para que as aves não subam no coxo. Também é necessário que cada divisória dê acesso a piquetes onde as aves ficam mais livres. Na fase de terminação, de 61 a 120 dias, o piquete deve ter pelo menos 1.800 metros quadrados. Nos piquetes, devem ser mantidas a vegetação nativa e as árvores frutíferas para garantir às aves uma diversidade de frutos, insetos e brotos de plantas. É importante que o piquete seja grande para que a ave se exercite, o que desenvolve a fibra muscular, principal característica de qualidade da carne da galinha caipira. A fase de reprodução é caracterizada pela postura e pela incubação. Os galos devem pesar de 2 a 3,5 kg e devem ser substituídos a cada 6 meses para evitar cruzamento entre pai e filhas ou netas. A postura tem um período médio de 15 dias e cada matriz põe entre 10 e 14 ovos. A área destinada à postura deve comportar 4 ninhos e dar acesso a um piquete de no mínimo 40 metros quadrados. Os ovos recolhidos devem ser limpos e identificados com a data de postura. A seleção é definida pelas características da casca e tamanho. Os menores e os maiores são para o consumo e venda, e os médios vão para a incubação. Os ovos podem ser conservados em geladeira por até 30 dias sem perder o poder germinativo. Outra forma de conservação, como em caixa de areia, deve ser por no máximo 7 dias. Tanto em geladeira como em caixa de areia, deve-se mudar a posição dos ovos para que a gema não cole na casca. A área de incubação deve conter 8 ninhos. De acordo com o tamanho da galinha, podem ser incubados de 12 a 15 ovos, com um aproveitamento de 85% dos ovos fertilizados. Para a incubação, as galinhas são mantidas isoladas até a tiragem dos pintinhos, por isso devem ter água e comida à vontade. A galinha é separada dos pintinhos logo após o nascimento. Com isso, ela perde rapidamente as características de choco, resultando em um ciclo reprodutivo de aproximadamente 47 dias. Uma análise dos ovos vai permitir ao produtor identificar alguns defeitos antes da incubação. A análise também pode ser feita antes do 10º dia de incubação, quando é possível verificar se existe desenvolvimento do embrião. Em caso negativo, esses ovos são recolhidos. É já na fase de cria que se iniciam os primeiros cuidados sanitários. São aplicadas vacinas contra doenças viróticas como Newcastle, Gumboro, bronquite infecciosa e bulbo aviária. O controle sanitário adotado na fase de terminação deve ser mantido também durante a postura e a incubação. Para as aves em postura, é necessário ainda o controle do piolho e outros parasitas, que é feito com o banho de água de sabão e fumo. No preparo da solução, deve ser usada a mesma proporção de sabão e fumo dissolvidos em água. Após o descanso de um dia ou a fervura da solução, são acrescentados 5 litros de água e feito o mergulho das aves. Pode-se também coar a mistura e pulverizar as partes internas e externas do galinheiro. O controle das doenças deve ser acompanhado por técnico habilitado. Outro aspecto importante é a alimentação das aves. A ração deve ser balanceada de acordo com os teores entre proteína bruta, energia e sais minerais.
O consumo e o tipo de ração variam de acordo com a fase de criação. Durante a postura deve ser fornecido o maior teor de minerais como cálcio e fósforo. Isso é feito com a adição do fosfato bicálcico e calcário à alimentação. O volume de ração é calculado em torno de 6% do peso vivo, ou seja, aproximadamente 130 gramas por dia para cada galinha. Os cuidados com a limpeza e a higiene devem ser mantidos em todas as fases, com a remoção e substituição periódica da cama de palha e com a desinfecção do aviário com cal virgem. O enchimento dos ninhos deve ser renovado a cada ciclo de incubação. A procura por alimentos mais saudáveis, produzidos com baixo custo, faz da criação de galinha caipira uma opção promissora e que já está mudando a realidade de muitas famílias. Além de conservar uma atividade tradicional do pequeno agricultor e contribuir para a fixação do homem no campo, a adoção do sistema de criação desenvolvido pela Embrapa garante qualidade ao produtor, pois o lucro é maior com a comercialização em vendas diretas ao consumidor ou a restaurantes, e estes, cada vez mais, ganham adeptos para o consumo de pratos cujo ingrediente principal é a galinha caipira.